Na nossa sexta pergunta, a gente falou que é qual fase orgânica melhora a ionização dos seus compostos. A gente teve a opção aqui do metanol e da cetonitrila, né? Aqui entra também no termo ionização, então é uma resposta, né? E a gente teve 73% que comentaram que é a cetonitrila que melhora a parte de ionização e 27% que trabalha com metanol. É mito ou é verdade? Fábio, eu tenho uma grande preocupação de decepcionar o pessoal que está assistindo a gente, porque quase todas as perguntas aqui, a minha primeira resposta é não sei, né? E de novo, a gente cai numa questão muito interessante, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista de mecanismo de eletrospray, né, como funciona o eletrospray, né? Então a gente tem aquele capilar metálico, a gente tem um gás de nebulização, né, que converte um fluxo contínuo em gotas, com excesso de cargas ou positivas ou negativas, e uma etapa fundamental, crucial desse processo é o processo de evaporação do solvente, né, que vai tornando essas gotas cada vez menor e menor, até o momento que você tem a repulsão da carga maior que a tensão superficial, e aí você gera realmente seus íons em fase gasosa, né? Então, se a gente pensar desse ponto de vista de processo, mecanisticamente falando, em princípio, a cetonitrila seria melhor, porque ela tem, na mistura com água, a tensão superficial é mais baixa do que na mistura água-metanol. A cetonitrila, ela também tem um ponto de ebulição menor, então, em princípio, a gente pensaria que a cetonitrila é melhor, mas de novo, a gente vê que isso depende de caso para caso, depende de método, depende de ionização, depende de molécula, né? Então, assim, você fala para pensar, o que dá muita impressão é que quem tem experiência prática, uma coisa é você ter experiência, pô, você vai lá, você pega, ou você faz um curso com o cara mais top do mundo de espectrometria de massa, um curso teórico, beleza. Quando você vai para a prática, você fala, cara, parece que tem um gap entre a teoria e a prática, né? Porque a gente... e, de novo, né, eu acho que isso é natural, porque a técnica ela é muito recente, né? A gente está falando de uma técnica que tem 30 anos, basicamente, né? Então, realmente, a gente não entende todo o mecanismo de como funciona, né? E parece assim, que é um Amadeu, pouco contraintuitivo, né? E é engraçado que para a mão da gente, né, não faz 15 anos que chegou, né? Sim, Apesar dela exato. ter 30, 20 anos, começou a chegar na mão da gente assim uns 15, 10 anos Exato, para trás, exato. né? Exato, então é tudo muito recente, né? Então imaginar que a gente vai entender todo o processo, todo o fenômeno como um todo, né, por completo, a gente não entende, né? Mas eu não sei se também aí não acaba não entrando em consideração o fato do metanol ser prótico, enquanto a cetonitrila é aprótica. Então, de repente, em alguns casos, o metanol acaba favorecendo a questão da ionização. Mas é interessante, porque a gente vê, assim, você vê que depende do caso, depende do método, depende da molécula, né? A nossa experiência na parte de pesticidas em água, né, na parte ambiental, é bem a balança da verdade, né? Do benefício e Sem compromisso. dúvida. Está ganhando uma Sem dúvida. parte, perde outra. Sem A gente dúvida. vê que o metanol ele acaba se comportando razoavelmente melhor que a cetonitrila, né? Sim, Do ponto eu de também tenho vista, esse feeling, assim, Fábio. É né? interessante você ter falado que eu também tenho esse feeling, assim. Eu acho que se você for pegar, assim, dos métodos que a gente desenvolveu estatisticamente, eu diria que talvez 60% funciona melhor com metanol, 40% com aceto. Mas, assim, é uma estatística bem grosseira, né? Sim. Só que é interessante que, por exemplo, nesses métodos multi, né, que a gente tem 50, 100, às vezes até mais. Mas é Sim, interessante que o que a gente ganha no massa com metanol, a gente perde na cromatografia. Porque exato, exato. os picos, eles começam a querer formar um morro, que eu brinco, né? Exato. E aí é interessante Aí, porque você vê essa diferença que eu estava comentando antes, né, que é a questão do nível na ciência entre duas técnicas, né? A sim, cromatografia líquida ela é uma técnica, sei lá, centenária, eu diria, né? Então, sim. obviamente que ela já tem as bases teóricas muito melhor fundamentadas, né? Então, se você pega, por exemplo, a cromatografia líquida, e aí você consegue entender por que a cetonitrila é melhor que o metanol, né? Você pega a equação do Van Dinter, você tem o termo C da equação, a transferência de massa, Sim, a sim. cetonitrila tem uma menor tensão superficial, então isso favorece, então você entende, né? Agora, então assim, a teoria está bem embasada, faz sentido, as coisas se encaixam, as coisas fazem Se sentido, encaixa, né? exato, Agora, exato. quando você está com massas, que é uma técnica mais nova, mais recente, parece que, caramba, tá faltando alguma coisa aqui, né? Tem um gap que a gente não Tá entende faltando ainda, uma né? variável, né? Você fala, pô, mas tá Exato. faltando uma letrinha aqui naquela forma, gente, que não tá Exato. E aí o impressa. triste é isso, né? Que acaba tornando o processo mais empírico, né? Sim, com certeza. Que legal. Olha que legal, quanta coisa boa. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Sétima questão. Você utiliza
Nossa! Ah, eu fiz de propósito, hein? Você utiliza na rotina o autotune no seu LCMS, sim ou não? É difícil também, né? É, Você que tem bastante experiência de campo, quer começar comentando aí, depois talvez eu dê minhas impressões? então, quando a gente fala de tune, são alguns rótulos, né? Sim, Tem empresas que chamam de tune uma coisa, tem empresas que chamam de tune outra coisa, né? exato, exato. Por exemplo, um dos fabricantes ele tem a filosofia do autotune justamente porque herdou do GC, né? O GC é um massa um pouco mais, acredito, um pouco mais sensível em termos de variáveis, etc. Então, recomenda-se um autotune ali quando você troca a coluna, quando você mexe no vácuo, nananana, né? Agora, o que a gente vê na prática mesmo é que você checar o tune, ok, mas fazer o autotune, né? Sim, Acho que são sim, duas coisas muito diferentes, né? sim, A gente precisa, de uma forma ou outra, comprovar que o equipamento está vendo, né? Está sem vendo a dúvida, massa da forma correta, não está tendo o desvio, etc. Que tem diversas formas de fazer isso, né? sem dúvida. A gente sempre parte do princípio assim, se o cliente não tem um protocolo de autotune, aliás, se ele não tem um protocolo de verificação, Sim, aí vai para o tune, sim, né? sim, Vai para o check sim, tune, vai para o autotune. Caso sim, contrário, né? sim. O que você É, acha é, disso? a minha impressão é bem parecida com a sua, né? A gente já começa que cada empresa chama autotune de alguma coisa diferente, né? Então, assim, Uhum. eu tenho na parte quantitativa, com triplo quadrupolos, acho que quem me conhece sabe que eu tenho experiência majoritariamente com uma marca de equipamento, né? E aí o autotune, ele tem duas questões, né? A questão de um ajuste inicial do equipamento, né? Para deixar o Sim. equipamento nas melhores condições, e um segundo ajuste na questão mais voltada para método propriamente dito, para a detecção de uma molécula propriamente dita, né? Então, assim, Uhum. pensando nesse cenário, né, o que, que eu acho, né? Obviamente que nem todo mundo que vai, e aí a gente precisa encarar a realidade, nem todo mundo que vai trabalhar com massas vai ser um espectrometrista de massas, vai ser um especialista, né? Sim. Então, quando a gente fala dessa questão de otimizar o equipamento propriamente dito, a gente está falando, às vezes, mexer em coisas complicadas, né? Então, por exemplo, você está falando de um triplo quadrupolo, a gente está falando de otimizar uma resolução do quadrupolo, né? Que não é uma coisa trivial, né? Às vezes as pessoas mexem indiscriminadamente nisso, mas não é uma coisa trivial, né? Sim. Então, realmente, eu acho interessante usar o autotune porque você talvez não tenha o conhecimento, não tenha a capacidade para fazer aquilo, e a gente usa sem problemas nenhum, né? Até Sim. porque isso funciona muito bem, né? Quando vai para desenvolvimento de método, de molécula, aí eu já fico um pouquinho mais com o pé atrás, Fábio. Eu não sei, pode ser preconceito, eu Não, não assumo, é eu não. admito, né? Mas eu acho que às vezes eu acho que nem tudo, e de novo, né, cai na questão da complexidade, tudo, a gente volta tudo para a mesma questão, né? O desenvolvimento de método para a otimização do detector, né, do espectrômetro de massas, ela envolve muitos parâmetros que não são bem compreendidos. E pelo que eu já vi de vários autotunes, muitas vezes isso não é, todos os parâmetros não são totalmente abordados, né? Então parece que você Amadeu, otimiza uma parte, né? é um motor flex, né? Exato, exato, Não exato. fica bom nem para gasolina e não fica bom nem para o álcool. Exato. Então você melhora um pouco uma parte, mas aí você fala, caramba, será que isso foi suficiente? Será que o meu método tá? E muitas vezes não tá porque ele não foi totalmente otimizado nas condições do seu método, né? Tem muitas Sim. variáveis, né? Então você vê o que é muito comum, por exemplo, você otimiza só o massas e aí depois você vai para o desenvolvimento de método cromatográfico. Só que a sua cromatografia tem um impacto na resposta do massas. E aí depois você não vê os autotunes conversando muito bem nessa etapa, né? Então aí Sim. quando é mais para desenvolvimento de método, eu já fico mais, eu já gosto de fazer, eu já sou mais old school, assim, literalmente, porque eu sou mais Não, velho, né? Mas quando eu aprendi não tinha, né? Mas eu também gosto da ideia de entender um pouco melhor o que está acontecendo e tentar explorar ao máximo tudo que a gente pode, né? não, e aí você customiza, né? Você absorve o Sem dúvida, máximo sem possível, dúvida, né? sem dúvida. É Muito interessante legal. porque aí no seu próprio desenvolvimento, né, Fábio, você começa a falar, tá, se eu tô aumentando o fluxo aqui, poxa, tá caindo meu sinal. Então você começa a ver onde estão as limitações do seu método, né? Como Sim. você comentou, né? Poxa, se eu aumentar a temperatura aqui, tô perdendo sensibilidade. Às vezes o autotune não pega essas Não vê nuances, né? isso. Exato. Exato, exato. Que legal.
Falei, autotune também é outro tema gostoso de conversar, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nossa oitava questão foi, você utiliza o LCMS para análise de compostos. Aí nós tínhamos 3 opções. Conhecidos, suspeitos, né? Que Sim. esse termo agora, né? Os suspeitos e os desconhecidos. Aqui, a gente teve bastante resposta, né? Sim. A respeito dos conhecidos, né? Sim. Aqui a gente, não sei, Amadeu, normalmente a gente faz uma classificação, né? Não que seja proibitivo, nem que vai cair a mão, né, de alguém se usar um para outro. Sim. Mas normalmente quando a gente trabalha com conhecidos e conhecidos, né? Acho que se a situação da pessoa é trabalhar com compostos conhecidos, já sabe o que tem, vai no sniper, né? Vai no triplo. Sim, exato. Eu acho que a nossa visão ela é idêntica, né? Assim, isso a 53 acho que mostrou no cenário da indústria farmacêutica, né? É interessante que isso se aplica tanto para o detector óptico quanto para o massas, né? Obviamente que quando a gente... o massas ele tem uma série de características que torna ele fantástico, né, como detector, né? Sendo que uma das principais é essa questão da especificidade, da capacidade de no mesma análise a gente conseguir identificar, caracterizar, quantificar, né? Só que obviamente é o que você falou, né? E isso se aplica para o massas e para o detector óptico. Quando você sabe aquilo que você quer monitorar, realmente o seu cenário ele é muito, muito mais fácil, né? Quando você não sabe, quando é composto desconhecido, a técnica ela é muito boa, né? A técnica talvez seja uma das técnicas analíticas mais poderosas para compostos orgânicos desconhecidos. Ela é sensível, ela é rápida, ela é acoplável com vários tipos de métodos de separação, só que ainda assim é muito complicado, né? Porque você tem diferentes fontes de ionização, você tem diferentes cromatografias, você tem polaridade, positivo e negativo, né? Então, realmente, para quem... isso até acaba que a gente encontra muitas pessoas dessa no campo, tanto a gente quanto você, né, Fábio? Às vezes a gente se depara com uma pessoa que, poxa, nunca trabalhou com espectrometria de massas, e aí já vira e fala para ela que ela tem que chegar num cenário onde ela tem uma amostra super complexa e falar tudo que tem naquela amostra. Tudo que tem lá, né? Olha o que tem então, aqui. assim, a sugestão que a gente dá é para a pessoa fugir do laboratório, né? A gente mexe com química, não com mágica, né? Exato. Né? Então a gente tenta, o ideal, né, é que obviamente você... a gente sabe que o ideal e a realidade e o ideal estão muito distantes muitas vezes, né? Mas o ideal é que você comece, num primeiro momento, a se familiarizar com a técnica trabalhando com compostos conhecidos, né? Porque quando você tem um composto conhecido, você consegue otimizar o seu detector, otimizar o seu massas para ver aquele composto, né? Então é aquele tipo de análise onde, pô, você tem a máxima sensibilidade, a máxima seletividade para o seu analito, né? Quando você vai quando você tem que buscar compostos desconhecidos, você não sabe nada sobre ele, então como você vai otimizar o seu detector para ele, né? Então, de antemão, assim, a gente já alerta que, obviamente, são análises muito, muito mais difíceis, muito mais complicadas, muito mais desafiadoras, né? Eu vi numa palestra no congresso que ele fala que é desconhecidos que você espera. Sim. E os desconhecidos que você nem sabe que existe. Que aí exatamente, tem milagre, né? Exatamente. Aí, às vezes, você se mata, você está com um sistema super completo, né? Você fala, poxa, eu tenho fonte de ionização, eletrospray, APCI, eu estou trabalhando no modo positivo e negativo, eu tenho, sei lá, várias colunas diferentes, ortogonais. Poxa, eu faço uma cromatografia com o meu UV, eu detecto 100 compostos. Eu jogo no massa com tudo isso, eu detecto 80. Por quê? Porque eu não estou ionizando todo mundo. Às vezes no LCMS não vai ser suficiente, eu vou ter que ir para o GCMS, né? Então, realmente, dificulta muito nesse cenário, né? Compostos conhecidos. Quando você tem o conhecido, é maravilhoso, né? Você consegue otimizar todas as condições voltadas para aquele cara, né? Então, você não está preocupado com outros compostos, enfim. Amadeu, deixa eu só... Aqui o Gregório mandou aqui pra gente, ó. E o check tuning, que alguns equipamentos oferecem? Tem algo que vocês poderiam comentar? Sim, ó. É aquilo que a gente comentou, que é importante você verificar, ok? Se você não tem um padrão, não tem uma carta controle, não tem nenhuma outra ferramenta analítica que verifica que a sua massa tá ali, seu composto conhecido tá certinho na massa que deveria, ok, né?
Caso você não tenha, você pode utilizar o artifício de alguns fabricantes que oferecem um tal do check tuning, tá? Não sei se o Gregório é GC ou LC. Eu acho que a pergunta do Gregório... exatamente. A gente não sabe se é GC ou LC, mas a pergunta do Gregório é interessante, né? E eu concordo contigo, né? Eu acho que eu acho que eu imagino qual seja pelo menos a marca do equipamento que ele usa, né, quando ele falou check tune, mas pelo nome da função, né, você está avaliando o seu equipamento, né, você não está avaliando o seu método. Seu método. E aí, com certeza, isso é sempre válido, né, porque às vezes você injeta e aí você não vê nada. Você fala, caramba, pode ser tanta coisa, né, Fábio? Quantas milhares de vezes a gente já se deparou com esse problema? Você injeta, tá tudo certinho lá, você injeta e não vê nada, né? E aí você fala, cara, onde está o problema? Será que eu errei no preparo da amostra? Será que é minha fonte de ionização, minha cromatografia? Então, poxa, vamos começar do começo, né? Será que o meu master está funcionando adequadamente? Então, para isso, o Checktune, com certeza, ele dá uma boa ajuda nesse sentido, né? Fala, poxa, um padrão conhecido, tá? O sistema está funcionando? O está equipamento funcionando, tá okay. Né? Exatamente. Se o equipamento está ok, né? Se o quadrupolo está ali, tá separando certinho, o TOF tá separando, aí tipicamente, como a Thalita colocou aqui, grande chance de ser o preparo de amostra, né? A gente já é bem vacinado lá na Apex, então quase sempre a culpa é nossa, né? Então a gente já tipicamente não é culpa do equipamento, a gente culpa a gente mesmo. Na PZF também, viu? Vocês também, PZF, né? O último equipamento. Tipicamente é engraçado, né? Que quanto mais o pessoal usa, né? No início o pessoal tá usando, tipicamente as pessoas falam, tem alguma coisa errada com esse equipamento. Quanto mais você usa, mais você vai vendo, putz, tem alguma coisa errada comigo, né? Alguma coisa que eu fiz, né? Será que no preparo eu esqueci de... Não, mas não é possível. Não, vou fazer de novo. Vou preparar Exatamente. de novo. Né? Exatamente. Joia. Aqui a nossa nona questão foi, se você pudesse escolher entre um triplo quadrupolo ou alta resolução para a sua realidade, qual você escolheria? 62% deu triplo, né? Interessante, né? 60-40 aí. Bastante gente mencionando de alta resolução e, poxa, a gente que a gente que passou por empresas, né, de equipamentos, eu imagino que se a gente tivesse feito essa conversa uns 5 anos atrás, a gente ia ver uma proporção bem maior de triplo, né? De triplo, Interessante ver esse interesse crescente por equipamentos de alta resolução. Eu acho que a grande questão aí está muito relacionada... Bom, está relacionada a vários pontos, né? Principalmente, qual é a sua principal aplicação, né? Tipicamente, para aplicações mais quantitativas, triplo quadrupolo são mais interessantes, para aplicações mais qualitativas, para compostos desconhecidos, alta resoluções são mais interessantes, né? Uhum. Obviamente que isso não é uma verdade absoluta, né? Obviamente que você consegue fazer uma análise quantitativas, boas análises quantitativas com alta resolução e boas análises qualitativas com triplo quadrupolo, né? O que acontece, né? Que obviamente que o equipamento fora da sua aplicação ótima, ele acaba sendo um pouco limitado, né? Então, assim, o quadrupolo sofre muito em análises qualitativas, né? Você ganha muita informação com massa exata, né? Então, assim, basicamente você tem menos informação. Então, quando você tem que resolver um problema com menos informação, você tem que conhecer mais da técnica. Quanto mais você conhece da técnica, né? Então você pega, obviamente que tem muita pesquisa feita no mundo com elucidação estrutural de compostos, produtos naturais, produtos de degradação feitos com triplo quadrupolo. Só que, obviamente, que você vê esses trabalhos, você vê que existe uma base teórica do grupo que está fazendo muito grande para o cara conseguir fazer uma elucidação com triplo, né? É muito mais difícil, né? Porque você tem menos informação, né? Sim. Você tem que dar mais tiro. Exatamente. Você tem que ter mais bala na agulha, né? Você tem que ter mais conhecimento, mais experiência para fazer. É muito sofrido. Hoje em dia, eu te diria que, por exemplo, o outro sofrimento já é um pouco menor, né? Quando você tem uma alta resolução, você quer fazer análises quantitativas, né? Então, por exemplo, existem plataformas como, por exemplo, um QExact, um Orbitrap, né? Um quadrupolo com Orbitrap, que hoje em dia ele funciona também muito bem para análises quantitativas, né? Então você acaba tendo, do ponto de vista quantitativo, você acaba sofrendo menos nesse cenário, né? Só que aí, obviamente, que qual que é a questão, né? Que você tem no mercado, e é uma coisa que você não pode negligenciar isso, é que você tem no mercado muito mais gente que tem experiência com triplo quadrupolo do que com alta resolução, né? Então a gente vê em muitos lugares, muitas empresas farmacêuticas, infelizmente, compraram equipamento de alta resolução e o equipamento é muito subutilizado porque, infelizmente, é difícil contratar gente com essa expertise, né? Às vezes está lá naquela sala, no ar-condicionado, né? Ligado, bonitinho, uma qualificação por ano e sozinho, isolado. Exato. E aí a gente que gosta da técnica é muito triste, né? Puta, escorre uma lágrima, né? Cara, vocês têm um TOF aqui, que o TOF. Com certeza. Com certeza. Mas,
de novo, né? Eu acho que a gente tem que levar muitas coisas em consideração, né? Obviamente que um triplo quadrupolo hoje é um equipamento muito robusto, né? Um equipamento de bancada, um equipamento que muita gente trabalha, enfim. Uma alta resolução, hoje em dia, de novo, avançou-se bastante nesses equipamentos comerciais, né? Hoje em dia eles estão mais acessíveis, estão mais robustos, mas ainda assim são compostos são equipamentos que você sabe, né, Fábio? São equipamentos mais difíceis de se manter. Sim. São equipamentos, obviamente, mais caros, né? Você tem menos pessoas treinadas no mercado, então isso acaba sendo um fator que, obviamente, a gente tem que levar em consideração, né? E o TOF, né? Os de alta resolução se popularizaram também, né? Que nem que você comentou, se fosse um tempo atrás ia ser bem diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Não vou dizer com a morte, né? Mas com a parada da fabricação dos Ion Traps, que era uma alternativa barata, tentando explorar um pouquinho lá uma casa que foi da vírgula, né? Exato, né? exato. Popularizou o TOF, os TOFs vieram, aí os alta resolução vieram, né? O Ion Trap tinha aquilo, né? Ele tinha. Foi muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque o Ion Trap talvez seria o que os alta resolução são hoje, né? Antigamente o Ion Trap ele meio que fazia um pouco de tudo, né? Ele era muito limitado para tudo, né? Mas ele fazia um pouco de tudo, né? E hoje eu acho que os altas estão indo nesse cenário, né? Eles evoluíram muito, os alta resolução em geral evoluíram muito no cenário quantitativo e obviamente que eles são a referência para o cenário qualitativo, né? Então, assim, embora eu tenha um viés mais de alta resolução, eu não acho que o alta resolução é para todo cenário, não é para toda empresa, não é para todo cenário. Assim, eu acho que em muitos casos, mesmo um single quadrupolo, né, Fábio, a gente vê cenários de empresas que, poxa, com um quadrupolo simples se beneficiaria demais, né? Exato. Aí o cara vai direto no triplo e você fala, cara, um single aqui resolvia. Exato, exato. E a Rê colocou uma pergunta aqui muito importante com relação à sensibilidade, né? Uma pergunta muito boa também, né? Qual que é o mais sensível, um TQD ou um QTOF, né? Isso, mais uma vez eu vou responder, depende, né? Isso depende muito do tipo de análise que você está fazendo, mas tipicamente eu diria, quando você está trabalhando com compostos conhecidos, sem sombra de dúvida, os triplo quadrupolos são a referência, né? Agora, quando você vai para compostos desconhecidos, aí eu diria que o alta resolução seria a melhor opção. Sim, perfeito, perfeito. Não tem nem que tirar nem pôr, porque é exatamente o que a gente vê. O Amadeu, você viu já aquele equipamento que ele é híbrido? Que ele é um Q-Trap de um lado e uma alta resolução do outro? Sim. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, mas eu acho que pode ser, sem dúvida, uma alternativa bem interessante. Eu achei uma proposta muito, muito, muito interessante. Né? Eu conheci recentemente. Sei que é um lançamento um pouco já faz algum tempo, mas aí pesquisando umas coisas, eu falei, é isso mesmo? Porque, em teoria, né, se tudo, a gente sabe que não é mundo de Bob, né? Mas exatamente, se tudo for o que está escrito, é justamente essa dúvida que a gente tem entre alta resolução e quantificação, né? Você quer um equipamento que funcione hora para um, hora para outro, num único mainframe, de repente seria uma ótima solução. Mas antes de testar, a gente, pelo menos eu, segura um pouquinho. Boas ideias existem aos montes, né, Fábio? Mas realmente, obviamente que é uma questão que precisa ser bem avaliada, né? Em princípio, obviamente que é ótimo, né? Você fala, cara, eu tenho 2 em 1, né? Eu tenho tudo aqui em um só, né? Mas é o que você falou, o carro flex também tem 2 em 1 e ele fica sempre um pouco limitado nos dois, né? Exatamente. Sempre um benefício e um compromisso. Né? Exatamente. Bom, nós fizemos a última questão aqui, né? Que é qual a marca de instrumento que você trabalha. E a gente fez essa questão mesmo para entender um pouquinho como o pessoal tá enxergando, né? E tem bastante gente que trabalha com Waters e Agilent, basicamente, né? Sim. Waters e Agilent. Eu acho que as empresas no Brasil elas estão tentando
De novo, né? Se a gente olhar da época que a gente começou a trabalhar nessas empresas, né? Eu acho que se você olhar em geral, as empresas estão melhorando suas estruturas no Brasil, né? Sim. Você vê o que era a estrutura dessas empresas do ponto de vista de especialistas, de laboratórios de demonstração, de estrutura mesmo. A gente era no braço, né, Amadeu? Assim, você Tinha tinha uma nada. estrutura Tinha o muito, você catálogo. vê, era bem por aí, né? E hoje, poxa, você vê empresas com estrutura fantásticas, né? Laboratórios poxa, o cara tem GC-MS, LC-MS, LC triplo, LC alta resolução, tem tudo, né? E aí você tem vários especialistas, um especialista para cada equipamento. Então cara, é fantástico, né? Eu particularmente acho que a gente ainda precisa avançar nessa questão, né? É o meu Talvez assim, a minha crítica, né? Obviamente que isso no Brasil é difícil, é complicado, né? A gente sabe de todas as dificuldades de se ter uma empresa no Brasil, e aí principalmente você olha para todas elas são multinacionais, né? Então quando o cara que está acostumado a ter uma empresa nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, o cara olha o que é ter que contratar uma pessoa no Brasil, a gente entende que obviamente é difícil você ter uma estrutura, né? Sim. A É, logística, né? De peça, Exato, de... exato. Questão de logística, questão de estrutura, questão de contratação realmente, né, de manutenção de empregos, enfim, né. Eu acho que as empresas elas continuam precisando evoluir nessa questão, mas estão no caminho, né? Estão no Sim, caminho e eu acho que é, parcerias nesse sentido com empresas como a gente, né, como a TZF, como a Apex, eu acho bem interessante, acho que para todo mundo, né? Então, se uhum. aproximar do cliente final, né? Eu acho que essa é a grande questão, essas empresas tentarem entender realmente qual que é o Que o problema cliente do cliente precisa, né? final, né? Exatamente. E é fato, né? A gente precisa de suporte, né? A gente precisa, principalmente vivendo num país onde toda a logística é difícil, é complicada, né? A gente precisa de muito suporte, né? Então, realmente a gente torce para que essas empresas investam cada vez mais no nosso país, né? Foquem cada vez mais em dar um suporte de alto nível, né? Sim, porque massa crítica, gente, né? A gente Sem vai em dúvida. congresso, não deixamos a desejar nada, não, né? Lá Sem dúvida, fora. sem Você dúvida, sem bate dúvida. A gente papo, tem, conversa, a aquela gente tem pessoas muito síndrome. boas, né? Muito capacitadas, Sim, né? sim. É. Mas legal. Madeu, como é que eu faço para te agradecer? Adorei. Cara, que bom, obrigado. Eu preciso confessar que quando a Tatiana entrou em contato para fazer o convite, no primeiro momento, putz, eu me senti honrado, né? De novo, a TZF é uma empresa Imagina, que a a gente gente que admira ficou. bastante e a gente até se inspirou na TZF quando a gente começou a Apex e o fato é que eu achei muito legal o convite, achei uma baita honra. E aí, quando eu acabei de conversar com ela no WhatsApp, quando ela fez o convite, aí me deu conta, né, que ela me convidou para uma live. Eu falei, bom, eu nunca assisti uma live, obviamente que eu nunca participei de uma live, e eu só descobri o que é uma live alguns dias atrás, porque com todo mundo confinado, isso entrou na moda, né? Sim. Então, aí, obviamente, que entrou o pânico, né? Que eu falei, cara, eu preciso aprender o que é uma live para participar e não passar tanta vergonha, né? Então, esses Mas, últimos dias eu fiquei um pouco nervoso, espero não ter decepcionado, espero ter de contribuído, né? jeito nenhum. Parece que você faz isso aqui faz mais tempo que eu. Obrigado, que bom, foi bem bacana. Eu acho que, de novo, né, a ideia os comentários que o pessoal fez e a ideia das perguntas foi fantástica, né? Ajudou a guiar bastante essa conversa. Enfim, então eu acho que foi bem divertido. Cara, muito, muito obrigado. O pessoal que ficou com dúvida ou vergonha de perguntar, às vezes acontece, né? Quiser Sim, mandar no direct, tanto para mim quanto para o Amadeu, por favor, pode mandar que a claro. gente não deixa Claro, com vocês sem certeza respostas. a gente vai ter o maior prazer de responder, né? Mais uma vez te agradecer, a gente fica muito feliz, né? É muito louco imaginar que numa quinta-feira, chegando 10 da noite, a gente chegou a ter 80 pessoas aqui, né? Sim, sim. Obviamente que com o Alok da Química Analítica, né? O Fábio aqui, a gente não Ah, é? esperava menos do que isso, né? A gente já sabia que ia ter, Imagina, que ia que ter é isso. muita gente, né? Tá joia. Obrigado, viu, Amadeu? Pessoal, Imagina, muito brigadão, obrigado. pessoal. Um abração aí. Eu vi o Pilau, eu vi um pessoal aqui muito legal. Pensa que a gente não vê, não, não é ver, viu? Um abraço para você de coração mesmo, tá? Beleza, Valeu, pessoal. Tchau, Amadeu. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.